bem? Bom dia, Tudo pessoal! ótimo. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Que bom que deu certo. Eu pensei, nossa, que o convite não deu como recusado, mas deu tudo certo. Seja Sim, bem-vinda, doutora. muito obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Eu tenho um carinho gigante pelo cálculo jurídico, pelo CJ, a gente usa aqui no escritório, acompanho vocês há muito tempo, aí o crescimento e o trabalho de vocês, então quero primeiro parabenizá-los, agradecer pelo convite e a animação aí, pessoal, que eu quero que vocês mandem perguntas também, né? Se alguém tiver Por aí, tiver favor. perguntas, por favor, mande perguntas aí também, que a coordenação será com ela, mas eu estou aqui para responder o que vocês precisarem. Ai, que linda. Doutora, deixa eu te apresentar, então, para o pessoal, antes da gente iniciar, tá? Também até para falar qual é o tema que eles vão esperar aqui hoje, né? Gente, para quem não sabe, doutora Daiane, começa a pronúncia do seu sobrenome, até para a gente começar aqui, que isso é uma coisa que acontece muito comigo. Então, eu prefiro perguntar, doutora Daiane. É Artman, conforme se lê ele mesmo, sem frescura. Daiane Artman. Ai, ótimo! Então, gente, hoje a doutora Daiane Artman vai falar sobre assessoria trabalhista, né? Porque apostar nesse serviço em 2023, né? E aí a gente aqui hoje selecionou alguns pontos, bem, claro que esse tema é super abrangente, e a gente vai tentar falar um pouco da advocacia trabalhista empresarial, que eu particularmente sou apaixonada. Por que prestar essa assessoria para as empresas, né? A importância dela e como utilizar bem isso na nossa esteira de produtos jurídicos a serem oferecidos, né? Acredito que esses três principais pontos, claro que conforme a nossa conversa for evoluindo, a gente pode tocar em alguns outros, sem maior problemas, e também conforme o pessoal que for perguntando para a gente. E aí, só para alinhar com eles, doutora Daiane, a gente deixa as perguntas mais no finalzinho, para você poder ir aqui colocando, mas a gente garante aqui que elas vão ser respondidas, tá bom? Claro, não, com certeza. A qualquer momento também você pode interromper, acrescentar aí como que você já é advogada também trabalhista, né? Então, se você quiser qualquer momento aí engatar alguma pergunta, acrescentar como você faz no escritório, por favor, sinta-se à vontade. Eu acho que a gente também sempre tem a aprender, sempre tem a compartilhar, né? A gente acaba tendo nossos vícios, nossos jeitinhos de estruturar, então a gente também está sempre apto aí a estruturar isso no nosso escritório da melhor forma e aberto a mudanças, né? Eu sou sócia da doutora Rafaela Sionec, e a gente sempre fala muito disso, né? A gente dá muita aula, né? Muito curso, e sempre que a gente vai, que a gente escuta algum insight, a gente fala, gente, a gente tem que aplicar, vamos anotar que a gente tem que sempre estar melhorando. Então, espero que vocês aí na live utilizem desse espaço também para melhorar o escritório de vocês, e se puderem agregar, estaremos sempre em busca de melhorar o nosso também. Eu acho assim, por que apostar na assessoria trabalhista em 2023? Você já usa assessoria? Né? Você já usa no seu escritório? Porque a gente às vezes se coloca como advogado trabalhista e fala assim, vou entrar com ação, né? Eu saí com esse pensamento do escritório. Então, principalmente para quem é recém-formado, eu não fazia ideia do universo de possibilidades que a advocacia trabalhista ia me trazer. Então, assim, eu já tinha aquela sensação, né, aquele senso de justiça, de que eu ia estar atuando ali no tribunal, que eu estaria defendendo os direitos trabalhistas, né, de ambas as partes. Então, tinha esse senso ali dentro da área trabalhista, mas não sabia das possibilidades. E pouco a pouco, após surgir a necessidade da própria empresa. Então, foi a própria empresa que me tirou da inércia e veio e falou, olha, Nery, a gente está com muito problema, você não consegue aí mensalmente tirar essas dúvidas para mim? E é claro que eu falei, não, eu consigo. E falei, quanto que eu posso cobrar? Como que vai ser? Daí foi o segundo passo. Mas foi uma própria empresa que eu já pedi o contencioso que me tirou dessa inércia. Não fui eu que provoquei a empresa pela contratação. E aí, já, né, há 8 anos atrás, daí fui começando a estruturar como a gente poderia fazer dentro do nosso escritório. Então, por que apostar nisso? Naquele momento, eu não via como algo rentável, talvez, né? Porque as ações trabalhistas, a gente sabe, eu entrava na época para reclamante, e a gente sabe que vem um bom valor lá depois no final, né? Então, assim, eu pensava, como que eu vou utilizar isso? A empresa não quer investir, a empresa não está ainda, assim, ciente de que precisa, porque a gente sabe, né, que hoje em dia, às vezes o contador ele faz a orientação, a própria pessoa do RH faz todas as orientações jurídicas para a empresa, daí eu ficava pensando, mas será que tem espaço para mim? Por que ele vai investir em mim?
né? Não é melhor eu esperar o valor final lá da ação trabalhista, que vai dar um alto valor para mim no período ali de 2 anos de trabalho? Ou como que eu posso trazer isso de forma rentável? E aos poucos eu fui aprendendo a utilizar de uma forma mais profissional a assessoria, né? Então, não só responder dúvidas recorrentes da empresa, ficar esperando a empresa me avisar, olha, tal funcionário chegou atrasado, tal pessoa trouxe atestado, eu quero dispensar essa pessoa, pode assim, olha esse cálculo. Então, eu fui vendo que para eu ser realmente útil, conseguir cobrar um bom valor por isso, eu precisava agir de forma mais profissional e mais proativa dentro da assessoria. Então, por que apostar nesse serviço? Porque ele vai trazer para você, da mesma forma que trouxe para mim, confiança da empresa. Então, olha, entrou nesta live uma pessoa que trabalha no RH de uma empresa que eu presto assessoria. Acabou de entrar. Que legal. Trouxe a possibilidade para a gente de conhecer melhor a empresa. Então, nada melhor do que você estar na rotina da empresa para você identificar as necessidades e trazer isso para dentro, para a jornada do cliente, para dentro do seu escritório. Então, muitas vezes a gente não consegue vender um serviço de alto ticket, e essa pode ser a dor de muitas pessoas que estão aí na live, e já foi a minha dor, e às vezes continua sendo, porque nem sempre eu consigo chegar numa reunião e garantir o fechamento da venda de um compliance trabalhista com um ticket alto, porque a empresa está receosa, não tem consciência do investimento, então ela não foi educada para o investimento. E a assessoria você vai utilizar para isso. Então, como que você vai utilizar? Por que investir logo nisso, dentro de todo o portfólio de serviço que você pode ter dentro da área trabalhista? Porque você vai falar, olha, vou priorizar a assessoria pela possibilidade de conhecimento da empresa, educação do empresário, início da jornada do cliente dentro do seu escritório, conhecimento da rotina da empresa, vai te trazer aí uma bagagem gigante também de outros pontos. A assessoria, ela me ajuda até na produção de conteúdo, viu? Porque as dúvidas que vem na assessoria, elas são pegadas, gente. Às vezes vem umas cabeludas lá que a gente fica, meu Deus, como a gente vai sair disso? E a gente consegue utilizar sabendo quais são as dúvidas recorrentes da assessoria na produção de conteúdo. Então, a produção de conteúdo fica muito mais fluida porque você tem noção do que as empresas estão precisando naquele momento, o que está acontecendo, e vai te dar maior know-how também de conhecimento dos empresários. Se você está focado aí na assessoria empresarial mesmo, né, dentro da área trabalhista para empresas, então você pensa aí em outros serviços, até mesmo no contencioso, a gente não pode deixar de pensar no contencioso, você tem que usar a assessoria para ser aí um portfólio de indicação para outros empresários. Eu atuo principalmente na cidade de Curitiba hoje, mas hoje, né, no dia de 21 de março, eu estou em Foz do Iguaçu. E ontem eu estava atendendo aqui uma empresa de material elétrico que é nossa cliente há muito tempo já. E essa empresa, a gente começou com assessoria. Já vou falar dos valores, né? Vamos deixar um pouquinho para o final. Mas a gente começou com uma assessoria tímida, porque eles precisavam de alguns contratos. A menina que estava cuidando do RH era inexperiente naquele momento. Então, assim, precisava de ajuda para tudo. Precisava de auxílio. Então, a gente começou com isso. E eles não tinham noção do que era. Então, eles ficaram realmente assim, nossa, encantados, né? Meu Deus, olha como você está ajudando a Bruna aqui, como está fluindo, nossos contratos estão vindo muito legal. Então, assim, a gente teve um feedback muito positivo. E o que foi o primeiro passo desse cliente? Indicar para outros empresários, né? Então, mesmo sendo uma cidade pequena, para você que está ouvindo a gente aí do interior, mesmo sendo uma cidade pequena, cidade do interior, a gente teve a possibilidade de atender outras empresas porque realmente a pessoa não conhecia. Então ela falou, nossa, meu Deus, que legal que é isso de assessoria, né? Eu preciso falar para outras pessoas. E sempre que você entrega um pouco mais, gera aí essa reciprocidade, né? Então ela falou, nossa, tá fazendo tanto por mim, me auxiliou tanto, outras pessoas precisam saber disso. A gente sempre faz essa indicação, né? É normal na nossa rotina. Mesmo fora do ambiente de trabalho, né? Você vê um médico bom, um cabeleireiro bom, você vai lá e indica para os seus amigos. Né? Fui nesse lugar aqui, olha, meu cabelo ficou ótimo, vai também. Os empresários também fazem isso. Se eles estão satisfeitos com o seu trabalho, a primeira coisa que vai fazer é te indicar. E por ser um serviço de baixo ticket, né? Então o ticket médio da assessoria, claro que vai ser calculado por número de colaboradores, né? Atividade da empresa, mas o ticket médio ele é baixo. Então você consegue ali limitar o número de horas por um valor menor, né? Então coloca um limite para já entrar na empresa. Não adianta você falar, vou colocar muitas horas e vou cobrar aqui R$5.000 por mês e vou fazer minha assessoria. Será que a empresa vai te contratar de imediato?
Então, talvez você limite o número de horas, fale, olha, a nossa assessoria vai ser então limitada a 3 horas, 5 horas mensais, cobra um valor menor e entra na empresa, vira advogado deles. Isso tem um poder muito grande, você passar a ser o advogado daquela empresa, daquela organização. É isso que vai gerar indicação, é isso que vai gerar confiança. E só com a confiança ele vai para tickets mais altos. Então, você ali na assessoria, né, com aquele jeitinho que a gente tem já, a gente vai começar a identificar. Tá com muito problema de jornada? Será que a gente precisa fazer um banco de horas? Será que a gente precisa alterar, fazer reprogramação dessa jornada? Tem muito problema de atraso? O pessoal não está obedecendo? Como tá? Então, ali nessa rotina, você vai ouvir muita reclamação, muita reclamação. E você vai anotando tudo isso, né? Faz essas anotações, traz isso para você e ali você vai conseguir identificar, será que eu vou precisar de um treinamento? Será que um banco de horas vai ser suficiente? Será que eles precisam de maior atenção realmente para o horário? A gente faz um treinamento só disso, implementa o banco de horas, faz um treinamento só sobre jornada, só sobre agilidade, pontualidade, frequência do colaborador. Então, você vai identificando isso. E esses serviços, por exemplo, um treinamento corporativo, ele não está dentro do valor que você vai ficar em contrato para assessoria. Então, você vai conseguir, já estou recebendo um fixo, e naquele mês você oferece o treinamento. Se ele estiver satisfeito com o seu trabalho, olha, a chance é altíssima de conseguir a contratação para o treinamento. Você fornece mais esse serviço e recebe por ele, né? Então, o importante da assessoria é você ficar ligado na rotina da empresa. Você também faz essa coisa interessante, doutora, que você comentou, você falou assim, eu atua especificamente em Curitiba, mas tem alguns outros estados. Eu acho legal até comentar isso, porque é um tipo de serviço que não tem essa barreira, né? Você consegue ir para outros estados, está prestando essa assessoria, né? Então, você consegue expandir um pouco mais. Então, assim, você tem um site legal, você oferece um conteúdo, um blog, e atrás das indicações, porque ela não está limitada naquele estado, né? Você consegue prestar assessoria para outros estados. Se for necessário, você marca uma viagem, vai lá, porque, como você falou, existe aquela reunião que vai ter as queixas, né, gente? Quais são suas maiores dores? Vamos que ouvir vocês, né? E aí a gente vai sentindo muito, como você falou, né? Ó, vocês estão precisando de um treinamento aqui de justa causa. A justa causa de vocês não está bacana, não está sendo aplicada direitinho. E tem toda, assim, ela é muito ampla, né? Isso que é bacana. E aí você falou assim, eu gostei quando você fala assim de como esse começar, né? Porque a partir disso, às vezes você nem tá lá no preventivo ali, não tá nem no contencioso, mas você começou com a consultoria e eles falam assim, nossa, mas ele é tão legal, ele tá dando tão certo, eles começam a ver os resultados, daqui a pouco você tá participando até do contencioso. Então, você vai agregando serviço e realmente a assessoria ela é uma porta de entrada aí para a conquista desses clientes, né? Que é muito bacana esse seu comentário. Sim, eu acho que assim, é um requisito essencial para a contratação no serviço jurídico a confiança, né? Então, assim, ninguém contrata um advogado sem que você confie na pessoa dele. Então, assim, seja você ou seja despersonalizando para o seu escritório, tem que haver a confiança, né? Então, é muito importante que ele confie. E é muito mais fácil que ele te confie no primeiro momento um serviço mais tranquilo, né, entre aspas, de assessoria, com um ticket mais baixo, do que ele te faça um contrato com você de 6 dígitos para implementar um compliance numa grande empresa. Então, assim, é importante você seguir os passos, né? A gente fala muito isso na jornada do cliente. Então, assim, quando você começa por um serviço desse, a sua chance de ganhar confiança e, a partir dessa confiança, ser indicado e recontratado pelaquela empresa é muito grande. Vou voltar ali rapidinho para o ponto que você falou da questão de facilidade, né, do atendimento de qualquer lugar. A gente faz isso no nosso escritório hoje, né? Então, a gente atende no Brasil todo, em todos os lugares do Brasil. Eu sei que muitos escritórios trabalham com vocês também. Eu acompanho o Ingrácio, eu acompanho tudo. Eu sei que vocês atendem, o pessoal lá atende 100% online também. A gente também. Então, a gente consegue, com o serviço da assessoria, principalmente, essa atuação. Por quê? Porque hoje um grupo de WhatsApp, uma conta no Zoom, você consegue resolver infinitos problemas da empresa, sabe? Você não precisa estar lá. É boa a comunicação? Claro que é. Por exemplo, hoje eu estou te conhecendo aqui virtualmente. Se um dia a gente sentar para tomar um café, com certeza eu vou te conhecer melhor e a gente terá uma conexão muito melhor, né? Pessoalmente, vai poder ter uma conexão realmente ali de ideias melhor que só o presencial nos traz.
Mas vai impedir da gente fazer negócio e prestar um bom serviço por estar à distância? De forma alguma. Então, a gente consegue hoje estruturar, e era um ponto que eu gostaria de falar, até deixei no meus stories lá, a possibilidade de escalar a assessoria. Então, assim, no começo, é claro, a gente está falando de advogado iniciante, né? Saiu da faculdade, não sabia o que fazer, começa a vender assessoria, passa para produtos mais caros. Qual que é sempre o próximo passo? Escalar o serviço. Né? Então, a gente precisa escalar o nosso escritório para que a gente consiga aí despersonalizar um pouco também, criar espaço na nossa agenda. Né? Eu falo muito de gestão, eu tenho um curso de gestão do escritório, então eu falo muito de gestão, mas a gente precisa desses serviços que são escaláveis, que a gente consiga delegar para sobrar espaço na nossa agenda para a gente ir pensar em estratégia, trazer relacionamento para o escritório, tudo isso. Então, é muito importante este serviço como forma de escala. A gente viu ali que dá para fazer de forma virtual e dá mesmo. A gente atende outras empresas ou sozinha ou por meio de advogados parceiros. Então, a gente atende a empresa diretamente. Então, a gente tem alguns clientes tipo, no interior de Santa Catarina, ali, Chapecó, que a gente atende diretamente. Ok, a gente fica no grupo, as meninas da minha equipe ficam no grupo. E algumas outras empresas que a gente atende por meio de advogado parceiro. Então, um advogado lá da cidade contrata o nosso escritório, fala, ó, vamos atuar em parceria e atender assessoria para essa empresa? Sim. Então, a gente faz tudo remoto. E essas visitas lá na empresa ficam sob responsabilidade do advogado daquela cidade que nos contratou. E a nossa parte, a gente faz tudo remoto. Então, análise de documento, solução de dúvidas. Então, eles digitalizam e enviam todos os documentos, sobe na pastinha do Drive. A gente responde ali de forma rápida no WhatsApp. Se precisa de algum parecer, tem prazo para entrega. Então, no nosso contrato, a gente coloca tudo isso. Prazo de resposta no WhatsApp, quem vai ficar responsável pelo grupo, né? Então, hoje eu não consigo administrar todos os grupos, mas alguém da minha equipe vai ser delegado para isso. Então, quem vai construir ali no grupo, qual é o prazo para respostas complexas, então, que vai precisar de um parecer, que precisa de pesquisa de como o tema está sendo julgado no tribunal. Então, esse é outro ponto que a gente vai colocar no contrato com outro prazo para a resposta. Então, tudo isso a gente consegue estruturar como forma também de escalar o nosso negócio. Então, hoje, por exemplo, se você começa ali com 2 empresas, 3, 4, 5, daqui a pouco você está com 10 empresas, torna muito difícil de que você consiga o tempo todo no ato solucionar as dúvidas, elaborar os documentos necessários, daí vai do seu contrato também de ter colocado os documentos necessários ou ter colocado apenas as respostas, né, a análise de rotina, que a gente chama, né, o assessoramento de rotina, ou também os documentos. Então, quem vai elaborar esses documentos para você, quem vai elaborar o parecer, quem vai fazer as respostas e o prazo, você consegue delegar. Daí sim, você pode tornar isso um serviço escalável, né? Que você faz o supervisionamento dessa assessoria, então o que está sendo enviado, e essa pessoa, para quem a gente delega no escritório, faz a elaboração de um relatório mensal. Eu acho que isso profissionaliza muito também o serviço de assessoria, né? O envio desse relatório mensal, porque às vezes o serviço não é prestado diretamente para o empresário, né? Para o dono da empresa. Quem fica no grupo, por exemplo, é o RH. Então fica às vezes um departamento pessoal, né? Alguém do departamento pessoal, ou o RH, ou um auxiliar administrativo. Então, ele que faz os questionamentos. E muitas vezes, gente, e confiem nisso que eu tô falando, o empresário nem sabe do que está acontecendo, tá? Porque a gente, como que é a rotina louca do nosso escritório? Imagina, às vezes, uma empresa com 100 colaboradores. A estrutura que precisa, a demanda que tem para esse empresário. Ele não fica sabendo do dia a dia ali dessas dúvidas. Então, a gente faz o relatório para enviar, às vezes, no e-mail da empresa, às vezes encaminha no e-mail do CEO, que conforme faz aí essa análise jurídica, a gente faz esse relatório de acompanhamento jurídico e envia ali para o proprietário ou para o gerente, enfim, para quem ficar responsável, para ver que realmente esse serviço está sendo prestado. Porque senão fica lá, estou pagando para aquele escritório lá, como que tá? Será que está ajudando? Né? Então, ali você coloca a quantidade de horas e a gente consegue, inclusive, usar esse relatório para aumentar o valor do contrato, tá? A nossa estratégia principal para... Importante, gente, olha, dica preciosa aqui. Se você não faz o relatório, é muito difícil que você consiga mostrar valor e mostrar o serviço prestado para o empresário. Porque o relatório traz o quê? O tanto de dúvidas que foram respondidas, o tanto de documentos que foram elaborados e quantas horas foram necessárias. Então, a gente faz uma metrificação ali da quantidade de horas. Então, a gente coloca, por exemplo, levamos de 1 hora a 2 horas, né? Então, por exemplo, um contrato que às vezes...
recorrentes, né? Quais são as dúvidas mais frequentes? O que está tendo problema? O que a gente, por exemplo, avisou, mas não foi adotado, né? Então, assim, consta como pendência ainda. E com essa metrificação das horas, a gente consegue, que eu falei, aumentar o valor. Por quê? Porque muitas vezes, igual eu falei, a gente começa com um contrato pequenininho, né? Para poder entrar na empresa ali. A gente fala, vamos colocar aí um contrato, então, de 3 horas, de 4 horas mensais. E a empresa é cheia de problemas, gente. Não acha que a empresa você vai entrar lá e os contratinhos vão estar tudo bonitinho para você analisar, que o pessoal assim, vai estar com o período de férias tudo certinho. Não, vai estar todo mundo com férias vencidas, vai ser aquele caos. Então, assim, às vezes você começa ali um serviço achando, ok, vai dar essas horas que a gente precificou lá no início. E a gente começa a ver mês a mês que está extrapolando a quantidade de trabalhos para as quantidades de horas contratadas lá no início. Então, é hora de você fazer uma reunião ali de realinhamento de expectativas e falar, olha, aqui a gente tem nesse relatório dos 3 últimos meses, foram prestados o dobro de horas que foram contratadas. Então, se a gente quiser continuar prestando um bom serviço, se a gente quiser incluir aí mais ações que a gente pode do nosso escritório, vamos repactuar para dobrar essas horas? Né? E quando ele vê ali tudo que está sendo prestado, tudo que está sendo feito, e até a sua boa vontade dos próximos passos, né? As próximas ferramentas que vão ser implementadas, é muito difícil que o empresário não renove e não aumente aí o valor de horas. Porque você consegue mostrar para ele que você está trabalhando aquela quantidade de horas. E é claro que ele está pagando por menos, ele não vai falar, não, trabalha só um pouquinho, trabalha menos para mim, faz menos, tá? Que eu não quero pagar, não. Então, assim, ele vai falar, não, se você está adequando, se está, né, provavelmente vai conversar com o administrativo, com o RH, e se realmente o serviço for bem prestado, ele vai querer repactuar aquele contrato, né? Então, ele vai ver necessidade de, olha, realmente, se há a adequação, eu preciso que continue aí de forma recorrente, mês a mês, então vamos repactuar e aumentar o valor desse contrato. Então, olha, eu já participei de várias reuniões de negociação, assim, para aumentar o valor de honorários. E esse relatório, com uma média de horas, essa metrificação do trabalho por meio das horas, foi aí um fator muito importante para que a gente conseguisse mesmo mostrar serviço, né, gente? Então, assim, a gente está falando em mostrar serviço mesmo. Porque, às vezes, quem paga o valor dos seus honorários mensais não está ali no grupo, né? Ele não está vendo, não é ele que pede para você um contrato de estágio, não é ele que pede para você ali um termo de ciência, não é ele. Mas ele paga no final do mês, e às vezes dói no bolso lá, né? Então você tem que mostrar para ele. Tem que mostrar para ele que ele veja valor no serviço que está sendo prestado, né? Doutora Daiane, até assim, para quem está começando, acredito que seja uma dúvida até inicial, assim, no sentido, eu quero começar a prestar esse serviço, por onde eu começo? O que eu coloco dentro dessa proposta, né? Eu queria os passos iniciais, o que você recomendaria? Eu começo só com consultoria? Por exemplo, eu acredito que também tem muita gente que fica na dúvida, consultoria e assessoria é a mesma coisa? São conceitos diferentes? O que colocar nesse pacote, essa proposta inicial, para depois ir aumentando, né? Para a pessoa até mesmo se sentir mais segura, né? Porque eu sei disso, porque eu advoguei muitos anos para a empresa e eu também passei por todo esse processo de, como eu só contava interna, eu fui construindo essa parte da consultoria, né? Eu tirava dúvidas muito recorrentes, como você falou, são muitas, não são poucas. E assim, é para hoje, para hoje, tudo é para hoje. E aí depois você vê a necessidade do treinamento, as coisas vão evoluindo. E então eu queria assim, saber para quem está oferecendo esse serviço para a empresa, uma empresa que não tenha isso, né? Está precisando muito, não tem um jurídico interno, às vezes até tem um jurídico interno, mas precisa de um terceirizado para estar ali assessorando aquele jurídico interno, isso também é bem comum, né? O que você diria assim? Comece por isso, coloque isso no seu contrato e aí vai evoluindo, sabe? Eu queria assim alguma dica sua nesse sentido. Primeiro, vamos voltar ali na definição, né, no conceito. Vamos começar por esse ponto. A gente já fala de como a gente estrutura e uma dica para vocês aí estruturarem. Nós tratamos como diferentes produtos hoje no escritório, tá? Então, nós colocamos como produtos distintos a assessoria trabalhista e a consultoria trabalhista. E ambos são igualmente vendidos aqui no escritório. A consultoria nós tratamos como um serviço pontual, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma empregada que está gestante e quer sair da empresa hoje.
Então, assim, eu tô com esse problema. Ela me falou, chegou aqui e falou assim, olha, tá quase ganhando o neném e ela quer sair, ela não vai mais trabalhar, ela decidiu que não vai mais trabalhar depois do nascimento do filho. Meu Deus, o que que eu faço? Eu não sei o que fazer, me ouvi falar uma vez que podia dispensar a gestante, mas e se ela pedir demissão? E o que que eu faço? Será que ela não quer entrar com uma ação já? O que que eu faço? É uma pergunta que é muito recorrente e é uma dor ali pontual. Não é algo que realmente toda hora está ocorrendo na empresa, mas ele precisa solucionar, ele precisa de assessoria jurídica para esse momento. Então, a gente trata como consultoria jurídica. Então, geralmente vem como uma consulta pontual, né? Então, a gente faz uma consulta ali, o que é diferente do atendimento. A consulta aqui no escritório é cobrada, o atendimento a gente não cobra, mas a consulta a gente é cobrada. A gente faz a avaliação, então, geralmente envio de documentos, avaliação, cobra pelo serviço da consultoria e geralmente a gente consegue vender ainda após essa consulta, subir para um parecer jurídico. Então, dentro da escada a gente fala assim, a gente faz a consulta, soluciona a dúvida, mas eu quero ficar seguro de que eu estou fazendo realmente dessa forma e um passo a passo aqui para minha equipe seguir com a tomada de decisão. Então, a gente consegue vincular e vender após essa consulta, após essa consultoria, por meio da consulta, um parecer. Então, fica registrado todas as informações que foram passadas ali durante a consultoria, ele leva aquilo por escrito, assinado pelo responsável técnico, né, pelo advogado aqui do escritório que prestou essa consultoria, e ele tem a segurança de qual é a tomada de decisão adequada naquele momento. E ele finaliza ali essa demanda específica dentro do nosso escritório, tá? Pode ser que ele já tenha... Só para deixar claro, essa consultoria, ela é feita assim, vamos supor, numa reunião mesmo, vocês explicam qual seria a resposta da solução jurídica, e aí, se precisar evoluir para um parecer escrito fundamentado, aí é um outro valor. Outro valor. É isso, né? Assim, em algumas consultorias, quando é mais complexo, a gente já envia um relatório simples. Tipo, foi especificado isso. Se precisar de realmente um parecer com fundamentação jurídica, com análise de decisões do tribunal daquele estado, de sequência de passo a passo que a empresa tem que fazer, né? Então, assim, primeiro vai coletar a assinatura, faz o termo de decisão, de rescisão com pedido de demissão, faz o termo, então total, o que vai ser o contato com o sindicato, todas essas especificações, daí a gente consegue entregar por meio de parecer e vincular para conseguir cobrar outro valor, para vender outro produto do escritório. E geralmente a empresa quer, porque realmente é mais seguro, né, do que só o valor da consultoria específica. Mas a consultoria geralmente tem um relatório simples daí. Foi conversado sobre isso, foi tratado, ele recebe, tá? Diferente de quando é só um atendimento, tá? A assessoria a gente vende como produto de recorrência. Então, a gente faz contrato de 12 meses com o cliente, tá? Então, se ele vem, eu preciso estou estruturando uma nova área, eu vou aumentar a minha empresa, eu estou aí contratando representante comercial que vão rodar o estado do Paraná todo, alterações que vai ser feita no conjunto da empresa, que vão alterar para colaborador, ou para prestador de serviço, ou para representante comercial, ele contrata o serviço geralmente de assessoria, porque ele vai precisar continuamente ao longo daqueles meses tirar dúvidas, elaborar documentos, participar de reuniões, relatórios, devolutivas. Então é muito complexo que a gente consiga resolver em um ponto só, né? Então, às vezes, assim, para a contratação de representantes, por exemplo, uma equipe de 20 representantes vão rodar aí o estado do Paraná e Santa Catarina, por exemplo. A gente faz a estruturação e vai vir devolutiva. Alguns representantes vão discordar disso do contrato, vai precisar refazer, vai precisar de reunião para isso, para aquilo, validação de documento, vai reestruturar, às vezes, vendedores que são CLT junto com esses representantes, gerente. Então, assim, para todo esse serviço, a gente vende aí a assessoria, porque a gente vai continuamente. Daí a gente fica à disposição da empresa, tá? Então, nesse serviço de assessoria, a gente fica à disposição. Mas uma coisa que, assim, essencial, por favor, não cometa esse erro, porque eu já cometi, tá? Eu já no início, assim, você quer mostrar serviço, né? Você se empolga, né? Esse minha filha, manda pra cá. Disponível 24 horas. Meu filho, manda pra cá esse serviço. Você acha? Minha filha, manda pra cá que aqui a gente faz. Então, eu acabava indo além do que era contratado. E o que causava com isso? Às vezes eu não prestava um serviço tão bom e me sentia mal remunerado. E não tem nada pior do que você sentir que o seu trabalho não é valorizado. Então eu deixava a assessoria para tudo. Então, assim, eu no início, nem só trabalhista eu fechava a assessoria que estava incluso ali empresarial. Eu fazia dúvidas
né? Então, assim, cansei de ir na Receita Estadual, na Receita Federal, com o cliente, porque eu acabava colocando outras coisas ali que ia além. Então, eu fui ali especificando, né, qual era o meu trabalho dentro da minha área de especialização. Então, foi ficando cada vez mais só trabalhista e passei, inclusive, fixar, né, num limite de horas. Então, para que o cliente não ache que você está à disposição a todo momento e nem que você precise trabalhar exclusivamente para ele, porque às vezes, quando a gente fala à disposição a qualquer momento, eu já penso assim, mensagem 10, 11 horas da noite, né? Mas às vezes não é só isso. Às vezes o cliente acha que em horário comercial, todo aquele tempo ele pode ficar aí falando com você o tempo todo e mandando coisa para você analisar e pedindo e tirando dúvida, porque às vezes a pessoa tá ali meio ociosa também dentro da empresa, tá? Então você tem que pensar nisso. Porque às vezes a pessoa que tá no grupo ali, ela tá meio assim, tô meio ociosa, que deixa eu tirar todas as dúvidas que eu tenho, assim, nem aconteceu na empresa ainda, já vem a dúvida. Então, assim, para se proteger quanto a isso, é muito importante colocar um limite de horas e regular como que vai ser feito. Então, tem algumas assessorias de grandes empresas que a gente não tem grupo no WhatsApp, é formalizado por e-mail. Então, a gente consta no contrato, por exemplo, vão ser enviadas as dúvidas para o e-mail tal, coloca qual e-mail tem que enviar a dúvida, coloca o prazo para a resposta daquela dúvida, coloca que se realmente for urgente, precisar de um prazo menor, porque a gente sabe que tem dúvidas que são urgentes, né? Tem dúvida que não pode ficar 48 horas esperando. Por exemplo, se houve um acidente do trabalho, a empresa não sabe se é acidente do trabalho, se é ou se não é, se faz CAC, se não faz, o que acontece. Tem muitos tipos de dúvida também. Dá para ficar esperando 48 horas? Não dá. Então, assim, colocar antes do assunto a palavra urgente, letra maiúscula, a gente coloca isso dentro do contrato para sinalizar que realmente é urgente. Coloca se pode ser feita ligação telefônica ou não pode, deve ser respeitado o horário comercial. E qual é o horário, né? É das 9 às 18, é das 8 às 17, tem intervalo. Então, deixe isso muito claro. Quanto mais você especificar a forma que você vai possibilitar a disponibilidade do seu escritório para aquela empresa, melhor. Porque quando você ali alinha a expectativa do cliente já no momento da contratação, é muito difícil que ele se decepcione. E é o que a gente deve evitar de qualquer jeito. Principalmente a gente que atende empresário, tem serviço preventivo, a gente não pode deixar um cliente decepcionado. A gente não pode, porque ele causa aquela sensação, putz, esperava mais. Né? Eu podia ter feito mais, não acho que não está fazendo muito, né? Eu vou ter que rescindir e contratar outro. Então, essa sensação não pode existir. E esse alinhamento de expectativa é essencial. Então, você pode colocar já essas especificações de prestação de serviço já na proposta de honorários. Então, se você conversou com o seu cliente, ele falou, olha, eu preciso disso, 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 e pode ser feito por WhatsApp, a gente faz assim, eu tenho um RH aqui que vai participar do grupo, tal, ok. Especifica tudo isso na proposta, passa para o contrato quando for assinado, tá? Para ele ter ciência de, olha, ela está me prometendo isso, exatamente isso, é isso que vai ser entregue. E aí vem o pulo do gato, outra dica muito boa. Quando a gente consegue restringir muito o serviço que está sendo prestado, né? De forma ali no contrato, né? Então, assim, exatamente o que vai ser feito, quantidade de horas, como que vai ser feito. Você consegue fazer o que para o cliente? Que todo mundo fala muito hoje. O over delivery, né? Então ele vai sentir que você está entregando a mais. E isso gera uma satisfação muito grande para o cliente. Quando você promete mundos e fundos e não dá conta de entregar, você gera uma frustração de expectativa. Mas quando você alinha com ele muito bem o que precisa ser entregue e cumpre exatamente aquilo, e com estratégia de prospecção do seu escritório, consegue entregar a mais, faz um over delivery, né? Mais do que havia sido pactuado na entrega, você gera uma satisfação muito grande. Então você fala, meu Deus, nem era para ele estar aqui presencialmente na empresa, e ele está, nem era para fazer esse contrato ou participar dessa palestra, e ele está aqui. Então, quando você entrega um pouco a mais, você gera esse senso imediato de, olha, estou satisfeito, preciso retribuir. E isso vai vir, esse retribuir, né, essa recompensa, vai vir em outros serviços que ele vai contratar no seu escritório, ou até de renovar o seu contrato, aumentar ali o valor das horas, enfim, vai vir com certeza como retorno financeiro aí para você e para o seu escritório. Outra pergunta que você fez ali antes da gente partir para a próxima, né? Como estruturar no início, né? Eu acho que é muito com essa definição que eu acabei de falar, tá? Então, assim, seja muito fiel ao que você prometer para o cliente, tá? Então, seja fiel ao que for prometido ali, para que você consiga realmente entregar isso para o cliente.
Então, coloque isso no papel e inicie com pequenas empresas de algum ramo de atividade. Às vezes, você atender mais de uma empresa do mesmo ramo é uma possibilidade aí para você ser um especialista naquilo. Então, a assessoria vai te trazer aquilo, conseguir um nicho dentro da advocacia. Então, você já é advogado trabalhista e, vou conseguir atender vários salões de beleza, então vou fazer disso meu nicho ali, salão de beleza, ou moda, ou comércio varejista, ou rural. Então, às vezes, por meio da assessoria e por estar tão imerso naquele setor, naquela área empresarial, você consegue, às vezes, virar um especialista naquilo, né? Dentro da área trabalhista, tem um nicho de atuação que vai te fazer ali um super especialista, né? Alguém realmente reconhecido por aquilo. Então, esteja muito atento a essas oportunidades que a assessoria pode te trazer, né? Às vezes um contrato rural indica para outro e daqui a pouco você está ali, olha, estou entendendo muito de agro, então posso aí falar mais disso, às vezes, na produção de conteúdo nas redes sociais e conseguir ainda prospectar mais empresas naquilo. Então, assim, acho que um ponto aí para quem está começando, porque quem já está com muitas empresas não adianta, mas quem está começando, fica atento a isso. Às vezes você consegue uma empresa, gostou daquilo, acha que pode monetizar para mais, comece a produzir mais conteúdo sobre aquela, foque naquilo, e crie aí um nicho específico da atuação que você é trabalhista para aquilo, né? E é muito mais fácil de você ser indicado, de ser conhecido e o que a gente mais gosta, né? Bem pago, né? Quanto mais nichado você é, mais bem pago você vai ser. Então, também é muito importante. Com certeza, excelente dica, excelente. Essa do nicho, então, achei perfeita. Porque, como você falou, é uma forma de você ir iniciando. Daqui a pouco você está ali dentro do sindicato, você está participando de tudo, e seu nome está muito envolvido, né? Você está palestrando sobre isso, está dando treinamento sobre isso, você começa a aparecer muito. Também na parte de comércio também é muito forte, né? A gente sabe que cada nicho tem as suas particularidades, então achei excelente essa sua dica, assim, vamos começar por um nicho, né? E é perfeita colocação em relação a isso. Aí, algo que eu ia te perguntar, Daiane, essa eu vejo que você estava falando, não sei se é possível, tá? Mas dentro da assessoria, muitas vezes, quando você já evoluiu, é que aí que veio o compliance, você oferece o compliance fora da assessoria, né? Como um pacote à parte, por exemplo, que hoje muita gente fala também, que compliance a gente também, realmente, geralmente são bem mais remunerados, né? Do que outros serviços jurídicos. Mas a partir de que momento vocês oferecem o compliance? Você está sentindo a necessidade do cliente ali. Percebe que são diversos erros. Vocês tentaram corrigir a documentação. Você fala assim, não, peraí, vamos ter que parar aqui para organizar um pouquinho melhor a casa, né? E aí eu queria entender com você quando é que vocês vêm com essa parte do compliance também como oferta de produto, né? Tem algumas formas, né, que depende muito do cliente. E o principal fator ali que muda para ver se o cliente vai pegar agora, vai pegar depois, assim, para a gente começar a ter um feeling, é o quão educado ele já foi. Então, é o fator educativo do que é o compliance, porque, assim, a assessoria é muito mais fácil de explicar, né? Então, eu vou falar assim, olha, você está aqui, eu vou tirar suas dúvidas, vou fazer documentos, vamos organizar essa parte trabalhista? Vamos pegar o povo aí que trabalha para você e vamos regularizar isso aí? É muito mais fácil de existir a ciência e o conhecimento, né? Então, você não precisa ficar educando. Então, tem um nível ali de preparação. Para o compliance, é um pouquinho diferente, porque às vezes até a palavra assusta, né? Então, assim, às vezes até os advogados, eles titubeiam ali, compliance é, né? É estar em irregularidade. Então, assim, é mais difícil de ter esse processo ali de preparação, de educação do empresário. Mas a gente faz isso ou por meio da assessoria. Então, assim, a gente começa a educar na assessoria, plantando sementinha, levando para reunião, olha, isso a gente tem no regulamento. Se tivesse no regulamento, então, assim, vamos colocar aqui no relatório que isso é fator importante para constar no regulamento e aí, então, ele vai poder ter uma possibilidade de mudança na cultura da empresa a partir do regulamento, a partir do treinamento, a partir de mudança que teve na legislação e a empresa ainda não está adequada, então está fora, aí tem um risco operacional por causa da legislação. Então, a gente vai ali ao longo da assessoria e fazendo essa educação ali, enquanto eles nos pagam, né? Então, tem um cliente que não está na assessoria, a gente faz essa educação por meio da produção de conteúdo, de reuniões, e está tentando o tempo inteiro educar e mostrar para ele a importância de compliance. E se ele já nos paga para isso, a gente
melhor ainda, melhor dos mundos, né? Ele está nos pagando para que eu possa ensinar que a empresa dele precisa de outros serviços do meu escritório. A gente sempre separa os produtos, que nem eu falei ali, consultoria é uma coisa, consulta é uma coisa, atendimento é outra coisa, compliance é outra coisa. E a gente ainda dentro do compliance subdivide as ferramentas. Então, a gente vende o compliance inteiro? Vende. Então, se você chegar aqui e falar, olha, eu tenho uma empresa e me foi exigido pelo mercado, que nem sempre é uma exigência legal, né? Então, por exemplo, tem algumas empresas hoje que para trabalhar com importação da China ou dos Estados Unidos é necessário o programa de compliance para fazer a compra desses produtos. A gente atende várias empresas dessa forma. Ou também tem algumas empresas que, próprias empresas nacionais, por exemplo, para transportar no meu caminhão produtos dessa empresa X aqui, que tem alta qualidade, reconhecido nacionalmente, a minha transportadora precisa de compliance. Tá? E a gente já atendeu várias transportadoras que precisaram. E a gente consegue daí já, pela necessidade do mercado, de continuar com a contratação, daí ele já vem educado, já fala, olha, eu sei que o compliance é importante, ele às vezes nem sabe como funciona, mas foi exigido, eu sei que é importante, eu vou contratar. Tá? Então, há diferentes formas da gente conseguir vender isso, mas sempre tratando como produtos diferentes. E às vezes o compliance não é exigido, e a gente consegue, plantando essas sementinhas ali ao longo da prestação do serviço de assessoria trabalhista, a gente pode vender as ferramentas separado. Então, assim, olha, a gente está com tanto problema recorrente para esses colaboradores, que tal a gente colocar tudo isso no regulamento interno? Que tal a gente fazer primeiro o regulamento? Eu sei que às vezes a empresa não tem 6 dígitos para o compliance, né? Mas assim, vamos começar pelo regulamento? Vamos treinar esse pessoal? Fazer o regulamento, treinar o pessoal e botar o pessoal para trabalhar de forma diferente do que estava antes, isso é muito importante, né? Então, assim, a gente conseguir educar passo a passo, ter a consciência do que é o compliance, do que é como um todo, e também conseguir aí dividir entre as ferramentas para que com menor custo a curto prazo o cliente consiga ir adquirindo, né? Então, às vezes você fala para ele, olha, isso é uma ferramenta do compliance, então pouco a pouco, iniciando pelo regulamento, passando por essas etapas, quem sabe ao longo de 2 anos, a gente consegue estruturar o programa para você. E daí faz um fechamento final de tudo isso, tá? A gente, às vezes, até consegue mostrar dentro da assessoria algumas ferramentas do compliance. Por exemplo, gestão de risco é uma ferramenta que a gente utiliza muito no compliance. E até deixei no meu stories lá um spoiler de uma gestão que a gente está apresentando para uma empresa que tem assessoria. Ela tem assessoria, ela contratou gestão de risco comigo? Não. Daí vem o que a gente falou antes lá, o over delivery. Então, assim, eu tenho uma assessoria bem fechada com eles, um serviço bem pactuado em número de horas. O que eu posso fazer a mais para ele ver? Olha, o serviço do escritório Sionec Artman é diferenciado. O que eu faço? Ofereço algo a mais para ele que ele ainda não teve acesso, né? Como se ele experimentasse, sentisse o sabor de algo que ele ainda não conhece, né? Então, a gente dá aquela degustação para ele. Então, eu estou fazendo essa apresentação que vai ter uma gestão de risco. Então, a gente vai mostrar o que é risco baixo, o que é risco médio, o que é risco alto. A gente faz um mapa de calor, apresenta cálculo jurídico para ele de trabalhista, né? Então, assim, quanto seria o risco de vínculo de prestador de serviço que ele tem em meio hoje, caso entrar a situação. Então, quanto que ele precisaria em caixa hoje para arcar com esse risco. Então, assim, a gente faz esse aperitivo aí para ele, faz essa degustação e fala, ó, isso aqui não tá, mas a gente vai fazer essa gestão, tá? Mas esse é um serviço que a gente presta dentro do compliance, ou separado. Caso tenha interesse depois, a gente pode combinar e para daqui 6 meses fazer de novo. Mas você consegue, porque já é bem pago pela assessoria, ter tranquilidade para mostrar isso, né? E a gente utiliza o cálculo jurídico, viu? A gente já usou várias vezes para fazer cálculo trabalhista também. Esses dias mesmo uma menina que trabalha com a gente falou assim, mas eles só fazem cálculo previdenciário, né? Eu falei, não, faz trabalhista também. E agora a gente acabou de lançar um curso sinal na versão beta de rescisão, que também é muito interessante, né? Principalmente agora, depois do tempo que a gente passou, não tem mais essa homologação por parte dos sindicatos, foi muito para advogar essa questão da conferência, né? A gente também agora está lá com uma calculadora de rescisão maravilhosa, muito gostosa. Gente, ó, eu sei que você que está na live não gosta de fazer cálculo. O advogado não faz cálculo e não é bom em cálculo. Então, vocês se orientam aí, adquirir uma ferramenta boa para não passar vergonha para o cliente, né? E a gente precisa de cálculo bem feito. Então, auxilia muito a gente, porque eu também, assim, sou uma negação, não gosto. A gente faz, geralmente, quando em reunião, a gente passa 40% a mais do vínculo lá para fazer cálculos aproximados, mas a gente precisa detalhar para realmente apresentar uma ferramenta para o cliente,
para fazer uma análise de contratação, cara, você precisa ali realmente mostrar valor para o cliente, né? E assessoria também. Então, na assessoria, com certeza, em algum momento vai haver rescisão de um empregado. Então, é meio óbvio, né? Ainda mais hoje, com a taxa de turnover das empresas, cada vez aumenta mais. Então, assim, sim, vai ter uma rescisão para você acompanhar, eu tenho certeza. E vai vir, com certeza, o pedido ali para observação do cálculo de rescisão. Então, é muito importante que você esteja munido aí para realmente falar para o cliente, ó, está correto ou não está correto, que é o que ele espera de você, né? Sim, sim. E assim, até mesmo para a parte de liquidação de inicial para estimativa, que muitas empresas gostam de trabalhar para fins de orçamento, a gente também oferece esse serviço lá. Então, você consegue liquidar, olha para a inicial, opa, peraí, deixa eu avaliar aqui o risco dela, faz um lançamento e consegue provisionar aquilo ali. Então, é muito bacana porque é um cálculo completo nesse sentido, né? Tanto para liquidação para a propositura da ação, mas também nesse lado voltado para empresas, né? O que é muito bacana. Doutora, como a gente está caminhando para o final, eu acho que tem muita gente, pelo que eu vi aqui nos comentários, querendo saber sobre a precificação, né? Ai, como é que funciona a definição da hora? Como é que você cobra por cada um desses produtos? Porque a gente foi falando aqui da evolução. Você pode começar com uma consultoria e daqui a pouco evolui com uma assessoria de 12 meses, que já é o sonho. Daqui a pouco você está vendendo um treinamento, daqui a pouco você está vendendo um compliance. Né? Mas como é que funciona, os principais, pelo menos, né, a precificação? Como é que vocês fazem? E você daria de dica assim, para a pessoa tentar começar em relação a esse serviço? Olha, é muito importante você saber o valor da sua hora, né? Então, a gente sabe que tem ali uma estimativa, que vem até na tabela da OAB, né? Sobre o valor da hora do advogado, então você pode utilizar aquela ou pode fazer pelo valor da sua hora, mas geralmente a gente faz na assessoria hoje pelo valor da hora, tá? É muito arriscado que você coloque um valor de tempo à disposição. Então, falar, olha, tanto valor pelo salário mínimo e o escritório fica à disposição. Então, principalmente no início, para quem não tem experiência, tente pactuar o contrato pelo valor da hora. Estipule o valor para a sua hora, daí vai depender muito também, com certeza, de fatores objetivos, né? Claro, a respeito da tabela da OAB, né? Enfim, mas também de valores de quesitos subjetivos. Por exemplo, o qual referência você já é na sua área, né? Então, se o seu escritório é conhecido aí na sua cidade, se você já tem um respeito por ser, às vezes, um professor na área, mestre. Então, assim, vai também do que você vai agregar para o nome do seu escritório, porque ele precisa da sua assessoria, né, da sua marca, ou quão vale já a sua marca, você pode acrescentar no valor ali da sua hora, e também como você vai prestar esse serviço. Então, assim, se vai ser realmente bem complexo, se você vai na empresa. Então, observe isso também, né? Então, estipule o valor para a sua hora, e daí tem uma noção de mais ou menos quanto a empresa pode pagar. Você consegue, né, essa hora mensal ou semanal. Na prática, a gente faz um pacote daí mensal, tá? A gente vê o valor da hora lá, por exemplo, hora R$300. Eu vou colocar um exemplo. Daí a gente vê lá que vai ser prestado a gente coloca lá por mês, 4 horas, né? Então vai ser um valor de R$1.200 mensais para essas 4 horas. Porque você não consegue fazer, às vezes, só semanal, porque a demanda, ela digamos assim, fluida, né? Então, assim, não tem só, às vezes tem um pico no final do mês ou no início do mês com o pagamento pelo RH, então vai ter picos ali durante as semanas. Tem semanas que vai ter mais trabalho, outras menos. Então, a gente fecha um valor mensal e começa com o valor que você acha que a empresa pode pagar. Então, às vezes, 1.200 ali, que é em torno, é um pouquinho menos do salário mínimo, limita ali a 4 horas de serviço, você consegue iniciar a prestação de serviço de assessoria. Daí você vê que no primeiro mês aumentou, daí você faz que nem lá do relatório. Né? Às vezes é uma pequena empresa, você não vai conseguir fechar por muito mais do que isso, né? E às vezes também depende do valor da sua hora, né? Estou exemplificando que você tenha precificado só R$300, que é um valor de hora, ali às vezes em alguns estados abaixo ainda da tabela, né? Mas assim, para fins de facilitar meu cálculo aqui, viu, gente? Você coloca 3 horas ali, né? Coloca as 4 horas nesse valor e vê se haver necessidade de incremento nessa quantidade de horas. Então, depois de 3 meses, você pode pedir uma revisão para a empresa. Olha, a gente trabalhou mais do que essas horas, vamos aumentar? Acho que a gente tem campo para a gente trabalhar mais, faz sempre a renegociação. Então, é muito comum, porque às vezes a empresa nunca experimentou o serviço de assessoria. Então, não adianta você falar assim, não, você vai precisar de 20 horas mensais. Será? Né? Será que ela vai já desembolsar esse valor para você iniciar toda essa estruturação da empresa? Ou é melhor você começar pelas beiradas?
né? Lembre-se que é muito importante para a nossa marca, para o nosso início, essa reafirmação de eu sou o advogado daquela empresa, tá? E a empresa também fala, olha, a Daiane é a minha advogada. Isso vai fazer com que ele confie mais serviços em você, repactue sempre que necessário. Então, não tenha medo de começar com um valor ali, uma quantidade menor de horas, dentro do valor da sua hora, né? E limitar a prestação do serviço por aquela hora e pactuar. Porque é muito melhor você aumentar esse valor mostrando o serviço do que começar lá, eu fiz com um contrato lá de 15 horas mensais, 10 horas mensais, que seja, e depois ele vê, nossa, mas ela nem está trabalhando 15 horas, né? E eu aqui pagando. Então, você já começa o seu serviço gerando insatisfação no cliente. Então, pense em começar com um valor menor dentro das necessidades da empresa, que às vezes você já consegue ver, isso aí está lascado, né? Isso aí está todo mundo PJ, esse aí você não tem nem um CLT, está todo mundo PJ, você vai me dar serviço. Então, às vezes você consegue um pouco já precificar ali, sei lá, 6 horas, 8 horas mensais, ok. Mas se você conseguir já assinar esse contrato e ter o poder da sua marca estar vinculada àquela empresa, de gerar confiança e possibilidade de repactuar esse contrato, mas com alta satisfação do serviço prestado, é muito melhor. Tá? Então, a minha dica para precificação é essa, saber calcular o valor da sua hora, né? Isso vai ter várias interferências, você tem uma grande estrutura para atender o cliente, ou está só no online, né? Trabalha em home office, assim, vai muito ali do que você está passando naquele momento. Então, coloque isso para definir o valor das horas, mas comece aí com esse valor. Como o cliente irá contabilizar, eu vi que vocês elogiaram aqui uma sugestão. É para live ou não? Não sei. Vocês falaram aqui, excelente sugestão. Se quiser acrescentar, a gente comenta aqui. Ela pediu também como o cliente irá contabilizar essas horas. Nós fazemos a contabilização dessas horas e prestamos contas no relatório de assessoria mensal, tá? Sempre que a assessoria for mensal, a gente presta contas das horas para o cliente dentro do relatório. Daí tem duas formas: fazer por estimativa, formas aproximadas, ou fazer assim exatamente por timesheet, tá? Então vai do software jurídico que você usa. Alguns softwares já tem o timesheet ali, ou você pode ter só o timesheet, existem vários programas para isso. Você aciona ali e contabiliza com muita precisão o tempo que você ficou exclusivamente para aquele cliente, para aqueles serviços. E vai descrever no relatório: esse serviço, sei lá, 55 minutos. Você pode fazer isso de forma totalmente precisa ou pode fazer de forma estimada, né? Ó, para esse contrato 1h30, para esse outro 30 minutos, para responder essa dúvida 15 minutos, e faz ali uma aproximação e coloca no demonstrativo aí desse relatório mensal, tá? Já é super válido, o cliente já consegue acompanhar aí e contabilizar a métrica aí que você está fazendo para a prestação do serviço de assessoria. E aí, na consultoria, por ser uma coisa mais pontual, você diferenciou da assessoria, acaba que o valor também é diferenciado, ele é um pouco maior ou você faz igual? Como é que você costuma fazer isso? Na consultoria, por ser pontual, a gente geralmente usa o valor da hora ainda no nosso escritório, que a gente tem um valor de hora padrão, né? A gente tem um valor de hora para cliente final e um valor de hora para outros advogados, que a gente atende muitos advogados. Então, tem um valor de hora para advogado e um valor de hora para cliente final empresário. Então, dependendo de quem for o contratante ali, vai ter esse valor de hora específico. E quando vem a demanda, por exemplo, da gestante, a gente já sabe mais ou menos quantas horas precisa. Então, a gente precifica ali, né? Por exemplo, precisa de 3 horas e passa o valor. Ó, essa consultoria é esse valor. Então, a gente passa o valor cheio ali para o cliente, tá? Não precisa que ele precifique. A gente passa o valor cheio, daí não precisa que ele metrifique a questão das horas, né? Então, a gente, estão sendo prestadas 5 horas de assessoria? Não. De consultoria, não. A gente faz o valor total, né? Para atendimento, para reunião, para envio do relatório da consultoria, a gente tem um valor fixo daí para aquele serviço, né? A gente só usa a precificação interna daí, mas o cliente não acompanha o número de horas se for só uma consultoria, né? Ele sabe o valor do nosso escritório e internamente a gente sabe, olha, isso aí é mais difícil, né? Isso aí vai demandar 2 horas de reunião no mínimo. Até ele começar a explicar isso aí, a gente já sabe que tem um pouco mais de horas, ou não. Mas a gente passa o valor cheio para o cliente. Para consultoria, resolução desta dúvida, o valor é esse, tá? Certo. Tá.
eu ver se ficou alguma pergunta que a gente aqui não respondeu ainda do pessoal. Como funciona a definição das horas? A gente já respondeu, né? Como é que funciona essa questão se é mensal, semanal? Você também falou também a respeito. Acho que, por enquanto, eu vi essas aqui, eu fui acrescentando algumas outras, vamos responder. Não sei se tem mais alguma que ficou, pessoal, se vocês quiserem ainda comentar aqui, né? A gente já está caminhando para o final da nossa live. Olha, eu acho que foi bem completo, assim, eu acho que dá para, acredito eu, se eu estivesse ouvindo, conseguiria aqui estruturar, precificar, montar a minha proposta, saber como enviar a proposta, saber como usar esses insights que a assessoria vai te dar para vender os meus serviços, entregar melhor o seu serviço, cobrar correto para conseguir entregar over delivery, né? Eu não sei se o cálculo disponibiliza esse modelo de contrato, eu sei que vocês disponibilizam vários, ela está pedindo aqui, não sei. Honorários, não especificamente de assessoria. De assessoria é mais complexo. Daí... É bem diferente, depende muito também do que você vai oferecer. Mas eu acho assim que o que você pegue um contrato seco, né, de honorários e vá tratando tudo isso que a gente falou. Então, cláusula do e-mail, do contrato, cláusula do horário, cláusula do meio de prestação de serviço, cláusula de deslocamento, cláusula da precificação, cláusula de acompanhamento por meio do relatório. Então, tudo que a gente pontuou hoje, você vai fazendo cláusula por cláusula e acrescentando no seu próprio contrato de honorários, tá? E conseguindo estruturar isso e fazendo uma boa entrega, você consegue passar para os próximos serviços, né? E sem deixar de prestar assessoria, né? Então, mantenha-se isso. E uma dica final aí, que se eu pudesse dar, e que eu já pontuei, mas frisar para vocês, usem isso, do poder da marca de vocês e de vincular vocês ao seu cliente, né? Então, faça o cliente, nessa assessoria, nesse serviço, ter orgulho de falar, olha, a Daiane é a minha advogada, né? E reforçar isso, inclusive, para a empresa, né? Olha, eu quero ser o seu advogado. Eu quero ser o seu advogado trabalhista. Eu sou advogado trabalhista empresarial, eu atendo diversas empresas e eu quero ser a sua advogada. Muita gente não tem firmeza e segurança de utilizar, né? E eu acho que a assessoria é o momento ideal para você se tornar advogado de várias empresas. Então, assim, use isso ao seu favor, né? Às vezes você fica, eu quero só contratar para receber esse valor mensal. Não, use o poder de vincular aquela marca à sua. Ainda mais se for uma empresa idônea, uma empresa reconhecida, uma empresa que tem aí fatores para agregar na sua marca. Faça questão de ser o advogado delas, de prestar essa assessoria trabalhista mensal. Porque se o serviço for bem prestado, vai realmente cair ali numa indicação para você, eu tenho certeza. Isso é relacionamento, né? Passo essencial para a advocacia. Então, assim, sintam orgulho mesmo de falarem, olha, eu sou advogado dessa empresa. E a assessoria te proporciona isso, né? O cotidiano da empresa, o conhecimento que você vai ter, sinta isso. Então, use a assessoria. E essa oportunidade aí que a advocacia está te trazendo, da trabalhista empresarial, de olha, eu sou advogado dessa empresa. E eu posso fazer o que eu estou fazendo nessa empresa lá para você também, se eles estão satisfeitos e te indicaram, né? Então, assim, use o poder de atrelar a sua marca e desenvolver a marca do seu escritório, tratando e cuidando, assessorando mensalmente boas empresas aí da sua cidade e do Brasil todo, se você decidir aí seguir o nosso caminho do online. Doutora Daiane, queria muito agradecer a sua presença aqui, foi excelente, dicas sensacionais. Eu acho que ficou muito claro, a gente conseguiu passar por vários pontos, né, do comecinho ao fim. E já respondendo, muita gente está perguntando aqui, super interessada, vai ficar gravado assim. Vai depois ser disponibilizado lá no canal do YouTube do Papo. Excelente. Para quem quiser segui-la também, qual é o seu Instagram, doutora, para a gente já colocar? Tá ali em cima, do ladinho ali, então é Daiane Artman, D-A-Y-A-N-N-E, mas tá ali do ladinho, tá lá no post do CJ, então. E sejam muito bem-vindos lá no meu perfil. Muito boa. Quem tá meu seguidor e que não conhece o CJ, por favor, conheça o CJ. Depois eu falo mais lá nos stories também sobre o cálculo jurídico. Muito obrigada pela oportunidade. Quem começar a me seguir aí e é da área trabalhista empresarial, nosso escritório é exclusivo da área trabalhista empresarial, então a gente posta muito rotina, nossos atendimentos, então tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer. Me mandem um direct lá falando que vocês vieram do CJ. Pra gente conversar. Dai ali, tem uma xará minha ali. Ela perguntou, ela estava interessada também nessa live, ia ficar gravada, então vai ficar gravada, pessoal. E vocês podem, todas as terças-feiras a gente tem lives aqui super interessantes de diversas áreas do direito, né?
Eu convido mais uma vez para quem chegou no finalzinho aqui agora a conhecer o cálculo jurídico. Estamos com uma calculadora nova de rescisão, temos calculadora também de inicial e sentença e muito mais, né? Então, eu realmente reitero aqui o convite para o pessoal ir lá, experimentar. Né? A gente tem um suporte, doutor, em tempo real, que o advogado se sente muito mais seguro por estar ali com um time de especialistas. Nem você falou assim, às vezes muitos advogados não estão preparados para essa parte de cálculo, dá medo, sim, eu entendo, mas a gente vai vendo que com o tempo a gente precisa entrar mais nisso, a gente precisa entender um pouco mais, e tendo um time de suporte para lhe assessorar, né, no sentido dos cálculos, a segurança, sem sombra de dúvidas, é muito maior. Doutora, muito obrigada, eu adorei, até porque, como eu falei para você, eu já trabalhei muito com isso, também trouxe muita experiência para o blog em relação ao que eu vivenciei nas empresas, né? Amo consultoria, amo de paixão. Então, para mim, essa live foi muito mais especial. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu convite. Fechou. Muito obrigada. Obrigada a participação de todos. Todos foram muito participativos. Eu fico à disposição caso fique alguma dúvida, que a gente sabe que a gente não consegue aí esgotar o tema em uma hora de live. Então, se ficou alguma dúvida, estou à disposição de todos vocês que estão participando da live. Um super beijo. Obrigada, CJ, pelo convite, pela confiança no meu trabalho, no meu escritório. Um super beijo. Estou sempre à disposição de vocês aí, grandes parceiros nossos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um abraço, doutora. Boa semana. Igualmente.